Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui. Ei, Celcino. Ei, Estamos Terezinha. aqui. Tudo a paz? Tudo em paz. Estamos aqui novamente, né, reunidos para o nosso encontro de sábado para orarmos juntos. Então, quero que todos vocês sintam o abraço fraterno da FABEM e que todos vocês estão em nossas preces, em nossos pensamentos, porque nós somos a família FABEM. Então, eu vou lembrar a todos vocês, né, para que coloquem a água para fluidificação, porque durante todo esse nosso encontro estamos com a espiritualidade amiga, nos orientando, nos consolando também, né, que nós possamos estar atentos a todas as intuições que chegarão até a nós. Então, eu vou convidar a Andressa para fazer a nossa leitura preparatória. Andressa? A Andressa está conosco? Boa tarde, Terezinha. Ei, boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos. Vamos lá. Nós escolhemos o Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 64, Semeadores. Jesus diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão de auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos, os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós,
exaltasse-nos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos pedir a nossa irmã Vilma para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Boa tarde, Vilma. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui novamente reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender os Teus divinos e preciosos ensinamentos que esse irmão, com tanto carinho e dedicação, vem nos trazer para aprendermos, para praticarmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanha oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. A nossa palestra de hoje vai ser com César, que já esteve conosco, né, algumas vezes. E o tema da palestra vai ser Jesus e os símbolos do Natal, porque estamos aí para comemorarmos o nascimento de Jesus, nosso mestre amado. Boa tarde, César. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, amigos da FABEM. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pela internet. Jesus nos abençoe a todos. César, eu não estou conseguindo ver a sua imagem. Só te ouvir. Tá? Então é o meu, porque no do meu marido tá. Eu vou verificar então o meu. Então, tá okay. Desculpa de interromper, César. Então vamos iniciar? Sim, vamos sim. Então vamos lá, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado aos queridos amigos da FABEM pelo convite. Nós pedimos a Jesus que nos envolva nestes momentos, que nós possamos ter a alegria, né, deste encontro, deste convívio com a espiritualidade, esta oportunidade que temos, que nos é oferecida pelo alto, de absorvermos o conhecimento, de fazermos estas reflexões que podem iluminar e amparar os nossos caminhos, muitas vezes difíceis. Então, que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, que Ele possa envolver os nossos lares, nossos familiares, e que nós possamos ter a ventura de receber, né, nos nossos lares e na nossa vida, o carinho e a presença desses benfeitores tão amoráveis, tão generosos, que esquecendo nossas limitações, inúmeras limitações, nos envolvem assim mesmo, em muito carinho e muita ternura. Nós escolhemos como tema da nossa reflexão desta tarde os símbolos, né? Jesus e os símbolos do Natal. Obviamente que a data se aproxima e isso nos convida à reflexão sobre este momento, que é provavelmente o momento mais importante da história humana. Nós temos no Cristo essa figura magistral que vem das alturas celestes para resgatar o homem. E nós temos o termo, né, que usamos, símbolo, não quer dizer que o Natal seja um símbolo. Na verdade, o símbolo é uma imagem, uma história, uma frase, né, algo que nos lembra algo. Então, na verdade, Jesus esteve entre nós, Jesus nasceu entre nós, Jesus viveu entre nós, ele vestiu um corpo humano, ele caminhou pelas estradas empoeiradas, né? Ele navegou naquele lago imenso da Galileia, ele entrou na casa das pessoas, ele comeu com as pessoas, ele viveu a vida das pessoas.
Mas, quando nós falamos símbolo, nós queremos tirar, na verdade, dos eventos que ocorreram, códigos, lembranças, imagens que possam ficar conosco. Também podemos usar o símbolo aqui no sentido de sabedoria que se esconde, né? Uma parábola, por exemplo, esconde muitos ensinamentos. Uma imagem, muitas vezes, para quem tem olhos de ver, esconde, né? E é capaz de detectar nessa imagem uma quantidade enorme de informações. Então, quando nós usamos o termo símbolo, é para dizer que nós procuraremos esta sabedoria, nós faremos uma reflexão juntos sobre estes eventos que ocorreram há 2000 anos e que marcaram profundamente a história de todos nós e de toda a humanidade. A primeira coisa que nós temos que lembrar quando vamos falar do Mestre, Emmanuel nos convida a uma reflexão muito interessante no livro A Caminho da Luz, quando fala das raças adâmicas e quando fala dos exilados de Capela. Num certo momento do texto, ele nos diz o seguinte, ele nos fala que milhares, né, de espíritos foram degradados do sistema de Capela e vieram para reencarnar num planeta ainda primitivo, como era o nosso, chegando provavelmente às proximidades de um planeta, né, de provas e expiações. E eles aqui começam a reencarnar, vivem um trauma profundo, porque iriam reencarnar num planeta ainda muito primitivo, mas não haviam feito por merecer continuar, né, num planeta que passava a condição de um planeta regenerado. São degradados, são exilados, deixam afetos, deixam amores, deixam uma vida toda, né, que haviam construído ali. Mas quem coordena tudo isto é o Cristo, nos diz Emmanuel, é Jesus. E ele diz a estes espíritos, vocês irão, e vossas lágrimas serão recompensadas. Eu irei um dia ter convosco, pessoalmente, para lembrá-los dos compromissos assumidos. Eu irei ter convosco pessoalmente. E ele deixa registrado no psiquismo destes líderes, destes povos, a sua mensagem de amor, de ternura, dizendo, um dia eu estarei convosco. Vocês não estão abandonados, vocês não estão sós. E interessante que em vários povos surgirá, em vários povos e em várias religiões, surgirá a ideia de um Messias, de um Salvador. Mas entre todos estes povos, o povo hebraico, o povo judeu guardará esta promessa de maneira muito, muito especial. Desde os primeiros livros da Bíblia, né, desde a Gênese, do Pentateuco, desde os primeiros livros, nós já vemos ali o reflexo destas promessas. O nascimento do Cristo será, na verdade, um processo longo, demorado, que se concretizará muito aos poucos, à medida que a humanidade ganha conhecimento, ganha evolução, e ele nos enviará para isto, para preparar a sua vinda, inúmeros mensageiros. Nós teremos na Índia, nós teremos na China Confúcio, Lao Tse, nós teremos na Índia uma pleiade de grandes espíritos, de grandes missionários, nós teremos o Buda, nós teremos muitos grandes, né, grandes filósofos, grandes espíritos de compaixão, de misericórdia, de uma profunda religiosidade e espiritualidade. Nós teremos na Grécia o nascimento da filosofia, do questionamento, né, da busca da verdade. Nós teremos no Egito os mistérios sagrados, né? Na Grécia os mistérios de Eleusis, no Egito os mistérios de Osíris, de Ísis, de Horus.
E todos estes povos manifestarão, num certo momento, este desejo, esta busca, a lembrança desta promessa que estava registrada no psiquismo de todos eles. E entre estes povos, como nós dissemos, o povo judeu será especialmente interessante, porque é no seio deste povo que nascerá o Salvador. É no seio deste povo que nascerá aquele que vem para afastar as trevas, consolar os corações, conduzir as ovelhas. Então, diz o profeta Miqueias, lá por volta de 650 a.C., ele se porá de pé e apacentará seu rebanho com a força de Deus, com a majestade de Deus, o seu Deus. E então habitarão seguros, porque ele então será grande até os extremos confins da terra. Jeremias, que viveu mais ou menos na mesma época, vai dizer: eis que virão dias, profeta de Deus, nos quais suscitarei a Davi um germe justo, e reinará como rei, será sábio e exercerá o direito e a justiça sobre a terra. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel terá segurança em sua morada. Este será o nome com que o chamarão: Deus, nossa justiça. Então, esses profetas sabiam, sentiam, conheciam a vinda de Jesus. E entre eles nós temos, com muito especial carinho, as profecias de Isaías. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diz ainda Isaías no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Continua o profeta: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, as promessas falavam dele. Os profetas vieram para anunciá-lo. Filósofos e sábios do mundo inteiro sentiam que sua missão era lembrar e preparar a humanidade para os dias em que ele viria, cumprir a promessa que nos havia feito de vir pessoalmente ter conosco, de nos mostrar o caminho. E embora toda a sabedoria que vai se cristalizando na humanidade, pelos filósofos, pelos sábios, pelos grandes sacerdotes do Egito, a humanidade ainda não havia encontrado o sentido, a direção. Ele nos enviará o grande profeta, o grande iniciador da primeira revelação, Moisés, e ele nos dará o início, o começo daquela mensagem que vai se cristalizar mais tarde com Jesus. Os 10 mandamentos ultrapassam enormemente a capacidade e o entendimento daqueles povos, à época em que foi recebido. Fala-se de amor a Deus, fala-se de amor ao próximo, de respeito, de consideração, de honra. E nós estamos numa época em que matar era normal, em que escravizar era normal, em que agredir crianças, mulheres e idosos era normal, em que trucidar o inimigo era normal.
e eles recebem já pela mediunidade extraordinária de Moisés o início, as palavras iniciais da mensagem divina que começa a chegar à Terra para preparar a vinda daquele profeta maior. É muito interessante porque o mundo que nos parece primitivo era, na época, na verdade, um mundo já bastante desenvolvido. Roma havia espalhado suas embarcações por todos os oceanos. Seus exércitos caminhavam por estradas abertas com primor que duram até hoje. Suas construções monumentais estão de pé até hoje. Então, aquele império poderoso havia conquistado igualmente a Palestina, Jerusalém e toda a região que hoje nós conhecemos como a Palestina, o Oriente Próximo. Haviam conquistado o Egito, as Arábias, a região que hoje nós chamamos de Turquia. Todos estes lugares eram possessão romana. E o império havia se espalhado igualmente suas leis, sua filosofia, seus grandes escritos jurídicos, suas grandes obras literárias, e havia absorvido de todos os povos igualmente a cultura, a sabedoria dos gregos, a filosofia, a arte, os mitos, né? E havia levado para Roma as religiões politeístas, né? Os deuses do Egito, da Síria. Era um povo cosmopolita, havia muita riqueza, mas havia muita escravidão, muita dor. E Roma crescia, pisando com suas botas impiedosas a cabeça dos povos, escravizando, impondo à força sua lei e suas normas. Então, a sabedoria dos profetas se espalhou, foi guardada com muito carinho pelos sábios do povo judeu. E aos poucos este povo sonha, anseia, espera a vinda daquele Messias. Então, o nascimento de Jesus vai, de certa forma, concretizar esta promessa, todas estas promessas. E há um dia muito especial, narrado por Lucas, no capítulo 4, em que Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum. E era hábito, naquela época, que alguém, né, fizesse a leitura do texto sagrado, da Torá, e após que pronunciasse algumas palavras, que comentasse o texto que fora lido. E diz o evangelista, repetimos aqui suas palavras: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, este que nós acabamos de falar, e com as profecias que acabamos de ler. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor estará sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos voltados para ele. E então ele começou a dizer-lhes: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura diante de vós. Então, naquele momento, ele diz, ele confirma, ele anuncia: eu sou aquele que foi ungido com o Espírito do Senhor para evangelizar os pobres, para anunciar aos cativos a libertação, para tirar a cegueira daqueles que caminham nas trevas. Hoje, diante de vós, cumpriu-se estas palavras do profeta.
Muitos ficaram enraivecidos diante daquilo, porque ele proclamava a si mesmo o Filho, o eleito, o ungido de Deus para a salvação de Israel e dos povos. Nós, quando olhamos para o nascimento de Jesus, vemos ali o cumprimento de alguns milênios de trabalho. Nós o esperamos, nós ansiávamos por sua vinda, mas com o sofrimento que o povo judeu recebeu, viveu períodos de dificuldade, muitos séculos como escravos no Egito, mais tarde viveriam 4 séculos escravizados na Babilônia, embora, né, estivessem se integrado à vida daqueles povos, viviam com relativa liberdade, com o trabalho, mas o fato de não estarem na sua terra, o fato de terem sido desalojados do seu mundo, os fazia ansiar ainda mais por este Messias. Mas os fazia igualmente cometer o erro de ansiar por um libertador, um novo Moisés capaz de enfrentar os opressores do povo. Os fazia mais e mais ansiar, como mais tarde será o caso, pela glória de um novo Davi, pela grandeza de um Salomão, alguém que tirasse as botas do opressor do pescoço de Israel, alguém que se levantasse, conduzisse o povo, conduzisse a libertação do Estado. Eles ansiavam por um rei. E nas profecias que nós lemos agora de pouco, o profeta diz, ele reinará como um rei. Mas ele não diz ele será rei. E ele usará uma coroa, um cetro, e comandará um exército. Ele será um tipo de rei diferente. Mas o povo de Israel anseia por este libertador. Então, eles o imaginam vindo ao mundo nos lençóis dourados de um palácio. Um descendente ilustre, de um dos ilustres descendentes de Davi. Um escolhido de Deus para comandar o povo. No entanto, ele, o Senhor, cumpre as promessas que fizera. Mas ele não vem para conduzir povos, ele vem para salvar o homem. Ele não vem para libertar uma nação, mas para libertar as almas do erro e da ignorância. Ele não vem para enfrentar os inimigos de um Estado, mas para nos ensinar o combate aos nossos inimigos de longa data, nosso orgulho e nosso egoísmo. Ele vem para acender no coração da humanidade a compaixão. Ele poderia ter nascido no palácio de Herodes, ou nos lençóis dourados, nos berços dourados de Roma, ter sido filho do imperador, de um senador, mas ele escolhe a simplicidade. Eventos extraordinários anunciam a sua vinda. Uma jovem, ainda na adolescência, recebe a visita de um anjo, de um espírito de alta envergadura, para dizer-lhe: tu és a escolhida dentre as mulheres. Tu darás a luz àquele que há muito esperamos. E ela diz assustada: faça-se em mim a vontade do Senhor. Então Jesus virá ao mundo após uma longa preparação. Milênios de trabalho precederam a sua vinda. Ele virá ao mundo, mas não virá como nós imaginávamos. Maria, José, são pessoas
de relativa simplicidade. Ele era um carpinteiro, um homem que tinha, né, seu próprio negócio, sua profissão. Ela era uma menina ainda muito simples, embora constem nas tradições espirituais que teria sido educada no Templo de Jerusalém, porque ela mesma nasce, né, após um período de longa dificuldade de seus pais, que não podiam ter filhos, que se sentiam amaldiçoados. Narram, né, os livros apócrifos dessa época, e apócrifos não porque sejam mentirosos, mas porque não foram reconhecidos pela igreja, que Joaquim e Ana são, na verdade, um casal já relativamente idoso, entre aspas, porque ter 30 anos naquela época já era ser um pouco idoso. E ele pensa em suicídio, diz o texto, porque ele se sentia amaldiçoado. E então ele recebe igualmente, né? Nós vemos a mediunidade aí fazendo, né, a ponte entre toda a história. Ele recebe igualmente a promessa, né, dos espíritos, e sua mulher ora com muita fé e sonha que eles terão uma criança e que ela deveria ser entregue à educação no templo, porque a sua vida mudaria a vida de toda a humanidade. Então, nós vemos nestes eventos uma profunda preparação. Não há acasos, não há improvisos, há milênios de trabalho. E naquele momento, em Israel, dezenas de espíritos estão reencarnados. Em Roma, na Grécia, grandes filósofos se pronunciam, grandes literatos escrevem. Diz Humberto de Campos, um clima de paz tomou conta do mundo. As musas falaram, os poetas cantaram suas canções. E naquele momento nós sentimos a aproximação da grande luz. Mas ela não nascerá nos palácios. Ela nascerá nas terras simples, numa vila escondida. E naquele momento, obrigados por um censo imposto pelo Império Romano, eles se deslocam para Belém. Belém, Efrata, considerada a menorzinha de todas, de ti sairá aquele que governará pela eternidade. Mas em Belém, né, forçados por este censo, eles se deslocam para a pequena vila, não muito distante de Jerusalém. E nós podemos encontrar aí uma primeira reflexão entre as muitas que os símbolos do Natal nos propõem. Primeiro, o nascimento do Cristo é fruto de preparação. O nascimento do Cristo é fruto de muito trabalho, de muitos séculos. E o nascimento do Cristo em nós é igualmente fruto de milênios de construção e de trabalho. Mas há um momento em que o senso da vida nos pede contas e que nós temos que dar satisfação daquilo que acumulamos, daquilo que somos. Então, aquele homem e aquela mulher carregando aquele fardo precioso no ventre se deslocam para Belém. Mas em Belém, eles não encontram hospedagem. Raramente, meus irmãos, o mundo hospeda aquele que está grávido de Deus. Raramente o mundo hospeda aqueles que se engravidaram do amor divino. Normalmente eles são rejeitados. Nós os tememos porque eles acendem uma luz que mostra a nossa escuridão. Então, naquele dia, eles não encontram, estão cansados.
Ela está grávida, chegando ao final da sua gravidez. E as profecias diziam que ele nasceria lá, em Belém. Mas será que eles, aquele homem e aquela mulher, pensavam nisso? Não. Eles queriam encontrar um local seguro onde pudessem abrigar e receber aquela criança. Então o mundo rejeita aqueles que estão preenchidos de Deus. E nós nos perguntamos, refletindo sobre estes símbolos do Natal, teria ele encontrado hospedagem nos nossos lares? Teria ele encontrado abrigo nos nossos corações? Ou ainda carregamos inutilidades demais na nossa alma para recebê-lo? Então, meus irmãos, ele não encontra hospedagem. E ele nasce, e vou dizer uma frase que vai soar estranha, entre um homem e uma mulher. Na verdade, isto quer dizer para nós que o Cristo surgirá depois que formos homens e mulheres plenamente realizados. Depois que tivermos vivido e desenvolvido as qualidades masculinas e femininas ao seu grau extremo, para que possamos dar nascimento ao Cristo. José e Maria simbolizam a humanidade realizada, a humanidade conectada a Deus, a humanidade conectada às forças divinas. E eles se engravidam de Deus. E eles o trazem à vida. Deste Deus que é para nós um Deus, porque depassa completamente a nossa compreensão. É aquele que formou o nosso planeta, é aquele que nos conduziu na grande emigração e no grande sofrimento das nossas iniquidades. Então ele nasce entre um homem e uma mulher. E naquela noite em que não encontram abrigo, finalmente eles conseguem se hospedar numa simples estrebaria, onde se guardam os animais, onde se guardam as ferramentas, o feno. E naquela noite, o mundo parece silenciar. Ele escolhe a simplicidade. Narram os textos ditos apócrifos que uma luz permaneceu acesa naquele local toda a noite. Porque o Filho de Deus, que era luz, não nasceria jamais nas trevas. Então Jesus nasce na simplicidade de uma estrebaria, aquecido pelo hálito dos animais, abrigado do frio por provavelmente panos emprestados por uma alma boa que os havia recolhido ali. E aquele homem um pouco aflito, temeroso, ele cuida para que aquela mulher possa trazer ao mundo o mais precioso dos presentes de Deus para a humanidade. Então, naquele dia, o mundo silencia, porque Deus só nasce nas almas que silenciam. Naquele dia, os anjos cantam, e os pastores que trabalhavam cuidando de seus rebanhos, um hábito do povo de Israel, e passavam a noite, muitas vezes, ao lado de suas ovelhas, para protegê-las dos lobos, ouvem aquela melodia. Vozes falam no ar. Vozes falam. Há como um som doce e bom que chega aos corações.
E então aquela luz desce das estrelas, e de uma em particular, e materializa-se diante daqueles homens que não sabem o porquê, talvez porque estivessem acostumados às visões que se apresentam à noite. Se materializa diante deles e diz: celebrai, um menino vos nasceu e vem para a salvação dos povos. Um Salvador vos nasceu hoje, e ele vem para a salvação de Israel e de toda a humanidade. Aquilo intriga aqueles pastores, e eles percebem a luz que brilha numa daquelas cavernas, onde se abrigavam das intempéries e do frio. Dirigem-se para lá, e os primeiros visitantes a prestar-lhe homenagem são os homens simples, são os filhos do povo, são aqueles para quem ele veio. Então, nós vemos no recito, na história contada pelos evangelistas, que magos de grande sabedoria se deslocam prevendo pela astrologia e pela astronomia que naquele momento, com aquela estrela aparecida nos céus, um grande rei, um grande profeta nasceria para a humanidade. Eles conheciam as profecias, eles estudavam os textos antigos, eles o aguardavam e sabiam que havia chegado a época que a humanidade estava madura para receber o Filho abençoado de Deus. E eles se deslocam centenas de quilômetros. Não sabemos quantos eram, embora a tradição registre 3. Mas o texto diz magos. E talvez porque tenham dado 3 presentes, o ouro, a mirra e o incenso. Registramos 3, mas talvez fossem muitos, que se deslocavam em caravana. E eles se ajoelham diante daquele menino. Eles não entendem igualmente, porque o haviam procurado no palácio de Herodes. Um grande rei deve ser filho de um grande rei, deve nascer num palácio. Mas eles compreendem rápido que aquele não era um rei como os outros. Ajoelham-se diante daquele menino, olham para aquela mulher, ainda uma criança, olham para aquele homem, e eles se ajoelham. Porque eles sabem que ali está um presente de Deus para a humanidade. O ouro simboliza a nobreza, o poder, a fartura. O incenso simboliza a união do homem com Deus. O incenso é o corpo que queima, produzindo a alma, que se eleva às alturas para encontrar Deus. E a mirra é o símbolo da eternidade, porque é a substância com a qual se preparavam os corpos. Então, era o perfume, era o conservativo que indicava a morte, que indicava o gênero de sacrifício que ele sofreria, mas que indicava igualmente a imortalidade. Então, eles se prostram diante daquele menino e celebram com os anjos a chegada do Salvador. Então, meus irmãos, nós vemos ali
a sabedoria e se ajoelha diante do amor. Um profundo símbolo, porque toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, toda a nossa ciência não são nada se não se curvar diante do amor, se não se curvar diante de Deus, porque Ele é ali para nós a presença de Deus. E eles se curvam. Será perseguido. E quando ele se apresenta, quando José e Maria o apresentam no templo, nós vemos aquele senhor, um homem já idoso, e ele olha para aquela mulher. Eles o levam para apresentar-lhe ao templo e para os procedimentos rituais da sua inclusão na raça. E aquele homem olha e ele sente um tremor, porque uma profecia lhe havia dito desde a sua juventude: tu, Simeão, tu não provarás a morte antes que tenhas visto a salvação de Israel. E por isso ele trabalhava ali. Por isso ele se encarregava de receber as crianças. Porque ele sabia que o dia que ele chegasse, ele o reconheceria. Porque a profecia era clara: tu não morrerás até que tenhas visto a salvação de Israel. E então, quando ele vê aquele menino, ele o toma dos braços de Maria. Ele o segura. Ele o segura forte. Ele olha para aquela jovenzinha. Mulher, se tu soubesses quem este é. Este nasceu para desvendar os corações de muitos. E diante deles, todos os corações terão que se revelar. Mas uma espada atravessará o teu coração. Porque ele vem para confrontar as trevas, para libertar os homens, para salvar as almas, para libertar os cativos. Ele vem, mulher, para produzir uma grande revolução. Maria parece não compreender toda a extensão das coisas. Mais tarde ela compreenderá diante da cruz. Ela se lembrará do velho sábio. E ela compreenderá que uma espada, naquele momento, atravessava seu coração e sua alma. Então, ele vem, meus irmãos. Mas uma das profecias de Isaías também se realizou naquele dia fatídico em que o rejeitamos. Desde o seu nascimento, as trevas o perseguiram. Herodes manda matar todas as crianças da região que tinham menos de 2 anos. Alertado inadvertidamente pelos magos, louco, obsedado, esquizofrênico, temeroso de perder um poder que a vida já lhe estava tirando, porque era um homem envelhecido e doente. Mas como todos nós, possuídos de orgulho e egoísmo, acreditamos que viveremos eternamente nas nossas vaidades. E então, desde o início, ele é perseguido, é enviado pelos espíritos superiores para o Egito, e as profecias diziam: do Egito chamarei meu filho. Estava escrito. E as profecias diziam: por 30 moedas nós o venderemos. Estão nos textos.
Então, diz o texto de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, ele fala do momento em que Jesus seria sacrificado. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, não demos a mínima importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados de nossas doenças. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas perdidas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, entre dois ladrões. Seria enterrado, jogado em qualquer lugar. Notemos a profundidade e a precisão da profecia. E puseram a sua sepultura com os ímpios, mas com o rico ele esteve na sua morte, porque ele será recolhido pela bondade dos ricos, ainda que nunca tivesse cometido injustiça e nunca houvesse nenhum engano ou falsidade na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou castigá-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E Jesus disse, quando eu for elevado à cruz, eu atrairei todos a mim. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, meus irmãos, nós estamos diante do Filho, do Mestre, da presença de Deus nos dizendo, vocês são meus filhos. Eu vos amo a tal ponto
que eu envio aquele que é a alma da minha alma, aquele que é um comigo, aquele que é a joia preciosa da minha coroa, eu o envio a vós. E ele carregará sobre si as vossas iniquidades. Porque quem vem para libertar deve aceitar caminhar com aqueles que são escravos. Ele aceita viver entre nós, caminhar conosco, viver a nossa vida pequenina, estar com as pessoas, estar num casamento, entrar na casa dos publicanos, recolher aquela mulher que seria apedrejada pela ignorância daqueles homens embrutecidos. Então, meus irmãos, nós poderíamos nos perguntar: Jesus nasceu? E responderíamos, né, com este belíssimo texto de Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, que não leremos, mas resumiremos para vocês como reflexão. Jesus nasceu. Onde? Quando? E nos diz este grande escritor espírita que é muito difícil responder isso, porque a salvação é um processo pessoal, é uma experiência entre nós e Deus, é uma experiência pessoal. Não há outro modo de fazê-lo, senão pela vivência autêntica, real entre nós e Jesus. Então, a salvação acontecerá para cada um de nós no momento em que Jesus nascer. Mas o processo para fazê-lo nascer exige trabalho. Nós acumulamos riqueza, experiência, sabedoria, inteligência e depois temos que nos desfazer de tudo. Porque descobrimos com tudo isto que aprendemos que a coisa mais importante é Deus. E então, nós começamos a jogar fora todos os móveis, todas as posses, todas as joias, porque ele só nasce na simplicidade. Então, nós acumulamos conhecimento, sabedoria, inteligência, experiência, vivência, para nos tornarmos simples, para confiarmos em Deus, para prepararmos na nossa alma a manjedoura simples, onde ele possa finalmente nascer para nós. Então, ele é a força viva que se instala na alma. E depois que se instala na alma, nós sofremos metamorfoses sucessivas, porque começamos a nos desfazer de tudo aquilo que não tem importância. Então, quando Jesus nasceu, onde? Onde historicamente é Belém, mas onde espiritualmente é no coração de cada um de nós. Quando? Quando nós decidirmos e quando nós não tivermos mais palácios de orgulho e vaidade na nossa alma, mas uma manjedoura simples e a confiança plena em Deus. Quando nós formos homens e mulheres plenamente realizados, neste momento ele nascerá. Então, se nós perguntarmos para Levi, quando foi que Jesus nasceu? Ele nos dirá, ele nasceu naquele dia, em frente à coletoria, quando ele olhou para mim, e eu, ocupado com minhas moedas e meus negócios, olhei para ele.
E ele disse, deixa tudo isso, vem e segue. Ele nasceu para mim neste dia, porque eu levantei e eu segui. Se nós perguntarmos a Zaqueu, quando foi que Jesus nasceu? Bom homem, ele nos dirá, deixe-me pensar. Ah, eu ouvi falar dele. Mas sendo um homem de baixa estatura, eu acho que ele nasceu para mim. No dia que eu ousei subir no sicômoro. Mas ele nasceu para mim quando ele parou sob o sicômoro. E quando ele me olhou, ele olhou a minha alma. E eu percebi que, sendo o mais rico da minha comunidade, eu era um miserável. Porque ele, nos olhos dele, eu entendi a riqueza. Porque era a riqueza do homem que pertence a Deus. E então ele entrou na minha casa. E naquele dia ele nasceu para mim. Se nós perguntarmos a Maria de Magdala, mulher, quando foi que Jesus nasceu? Ela dirá, no dia em que eu, disfarçada como uma de minhas servas, olhei para aquele jovem rabino e todo o meu mundo de ilusão, de prazeres, de misérias douradas se esfacelou. Porque eu vi naquele homem a verdade. Eu descobri que o amor existia e não era um sonho de poetas. Eu descobri que Deus era uma presença viva, capaz de arrancar-me do lodo e de me fazer florir como os lírios. Naquele dia ele nasceu para mim. E nunca mais ele morreu. E desde aquele dia a minha alma se transforma, porque eu anseio amar como ele amou. Eu anseio amar e sentir o amor plenamente, como eu vi nele. Ele nasceu para mim no dia em que eu lavei seus pés com as minhas lágrimas e eu enxuguei com os meus cabelos. E ele me acolheu. Então, meus irmãos, Jesus nasceu para nós. Ele espera nascer. Que nós possamos silenciar as nossas almas quando o Natal se aproxima. Que nós façamos um profundo silêncio. Que nós façamos o censo da nossa existência. E que nós nos conduzamos a Belém. E se não acharmos abrigo neste mundo e compreensão, e ainda assim nós tenhamos a coragem de preparar na alma a manjedoura que acolherá o Senhor. Que nós tenhamos a coragem de nos desfazermos das nossas misérias douradas, das nossas ilusões, das nossas pretensões, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E quando não tivermos mais nada, então talvez ele nasça. Quando nos sentirmos completamente despossuídos e abandonados, talvez ele nasça, porque neste momento nós estaremos confiando plenamente em Deus. Então, queridos irmãos, esta noite que Deus nos deu há 2000 anos,
ecoa pela eternidade da humanidade e ecoará até o dia em que ele nasça nos nossos corações. E nascendo nos nossos corações, que ele possa transformar nossas almas, alterar nossos percursos, nossa rota, nosso destino, que ele possa nascer, que nós, neste Natal, reflitamos com muita serenidade. Jesus aguarda, mas não encontra hospedagem. Ele quer nascer, mas não encontra abrigo. Ele espera ser acolhido, mas nós recusamos abrir a porta. Então, meus irmãos, que ele possa finalmente ser acolhido, que ele possa transformar as nossas vidas, que ele possa realizar aquilo que diz o profeta, que ele possa realizar, como aquele dia, lendo diante da Assembleia em Cafarnaum, ele, a realização viva da promessa de Deus. Foi-lhe dado o livro de Isaías. E desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, mandou-me anunciar aos cativos a libertação. Nós somos os cativos, nós somos os escravos. Aos cegos mandou-me anunciar a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois enrolou o livro, deu ao servente, sentou-se e calmamente disse: cumpriu-se hoje, diante de vós, esta passagem. E Jesus, meus irmãos, nos abençoe, nos ampare, e que nós tenhamos a coragem de acolhê-lo definitivamente nas nossas almas tão necessitadas. E ele que veio para nos salvar possa encontrar as nossas mãos estendidas, dizendo: Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me das minhas misérias e ilusões. E tira, Senhor, as sombras que cobrem os meus olhos, para que eu possa ver a tua luz e a tua verdade. E Jesus ilumine os nossos corações. Que a alegria de ser cristão se estampe na nossa face. Que nós caminhemos sobre este mundo dizendo: eu sigo Jesus. E que nós possamos caminhar com esta alegria e manter na alma a lâmpada da fé, da esperança, do amanhã que se abre para nós, sempre acesa. Que Jesus, meus irmãos, abençoe os nossos caminhos, hoje, para todo sempre, e Ele nos ampare. Que assim seja, César. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Foi muito emocionante suas palavras, os ensinamentos que você trouxe de Jesus. Nós te agradecemos muito. E tudo que você desejou para nós retornamos para você também. Muito obrigada. Agora nós vamos chamar a
Liliane para fazer a nossa prece final. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Ok, estamos ouvindo. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, do Mestre Jesus, dos mentores da família. Agradecemos pela oportunidade desse rico aprendizado nessa tarde, em que o nosso irmão César nos falou sobre Jesus e os símbolos do Natal, o verdadeiro significado dessa data. Que possamos vivenciar o estudo de hoje a humildade e simplicidade de Jesus e compartilhar com os nossos familiares e amigos. Que possamos abrir a porta, acolher e hospedar Jesus em nossos corações, em nossos lares, em nossa vida. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Antes de nós irmos para o passe, nós queremos dar